Bom Dia Fronteira. Oferecimento Leite Líder. Seu estilo de vida pede esse sabor. É muito mais gostoso. Olá, Oeste Paulista, o Bom Dia Fronteira está começando. Você está vendo imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, onde aconteceu o tombamento de um ônibus de uma universidade aqui de Presidente Prudente. Uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas. Veja outros destaques da edição de hoje. E tem mais mudança no trânsito na Avenida da Saudade, no acesso à rodovia Raposo Tavares. A direita livre em 3 pontos não existe mais. E o motorista agora tem que respeitar o semáforo. E você vai ver que uma criança foi atropelada em plena faixa de pedestre. Pela cidade não é difícil ver motoristas que não dão preferência ao pedestre na hora de atravessar ruas e avenidas no local correto. Cada um por si, você tem que sair correndo e esperar o trânsito parar. A gente fala também do uso de linhas com cerol e linhas chilenas. Foi o que causou o acidente do Adelmo. Quem solta pipa e usa esses materiais está cometendo crime e pode ser penalizado. E a novela para obrigar secretários e cargos comissionados da Prefeitura de Prudente a terem ensino superior ganhou mais um capítulo. Teve reunião ontem entre a administração municipal e o Ministério Público. A gente conta o que foi decidido. Olá, seja bem-vindo ao Bom Dia Fronteira desta quarta-feira, 14 de agosto, agora 7 horas 33 minutos. A gente já começa essa edição indo para a rodovia Raposo Tavares, onde aconteceu um acidente no final da noite de ontem envolvendo um ônibus de estudantes de uma universidade aqui de Prudente. Um adolescente morreu e mais de 30 pessoas ficaram feridas. O repórter Júnior Pascoaloto está por lá e vai trazer as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Júnior. O ônibus, pelo jeito, já não está mais por aí, né? Não, Simone, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o ônibus ele já foi retirado durante a madrugada. O acidente aconteceu aqui nessa alça que dá acesso à rodovia Raposo Tavares, bem próximo à cidade de Regente Feijó. Segundo as informações da Polícia Rodoviária, o ônibus ele voltava de uma visita técnica à cidade de Curitiba com estudantes de uma universidade aí de Presidente Prudente. E no momento em que o motorista chegou aqui na alça de acesso, ele relatou à polícia rodoviária que ele percebeu que tinha perdido o freio. Daí à frente dele havia um outro ônibus, ele conseguiu desviar desse ônibus, só que ele acabou se chocando com a proteção metálica na lateral aqui da alça. Nesse momento o ônibus tombou e foi arrastado, ele foi se arrastando até essa área que fica aqui do lado, como se fosse um canteiro central. Nesse acidente, mais de 30 pessoas se feriram, 7 em estado grave. Uma pessoa morreu, um estudante da universidade, que tinha apenas 17 anos. Ele morreu aqui no local mesmo. Os feridos, eles foram levados para os hospitais em Presidente Prudente. 24 deles foram para o hospital regional. Nós entramos em contato com o hospital regional, que nos respondeu por meio de nota que todas as pessoas foram atendidas no pronto-socorro e que nesse momento ainda passam pelos cuidados médicos. 9 foram para a Santa Casa de Presidente Prudente. Dessas 9, 6 já tiveram alta. Outras 3 continuam internadas, porque o estado era um pouco mais grave. Uma delas, um aluno de 18 anos, passou por uma cirurgia. Ele agora está lá em observação, assim como os outros 2 que também estão com um estado de saúde estável, mas continuam em observação. Outros 3 foram para um hospital particular de Presidente Prudente. Nós entramos em contato também com a universidade, a UNOeste, que era a dona do ônibus e também responsável aí por essa excursão. A UNOeste disse que desde o momento que soube do acidente enviou equipes aqui para o local, inclusive com psicólogos, para prestar todo o atendimento, o apoio às vítimas e também às famílias. Esse apoio continua sendo prestado. A perícia, Simone, vai apontar as causas desse acidente. É com você. Muito triste, né? Obrigada pelas informações, Júnior.
E a gente já falou várias vezes aqui no Bom Dia Fronteira sobre as mudanças no acesso da Avenida da Saudade à rodovia Raposo Tavares aqui em Prudente. E tem mais uma, viu? Em alguns pontos que tinham a chamada direita livre, ou seja, em que os motoristas poderiam passar livremente, agora tem que seguir o que está indicando o semáforo. A repórter Heloísa Ramada está acompanhando a movimentação por lá e tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Elo. O pessoal conseguiu entender essa nova mudança de novo aí? Oi, Simone, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Mais ou menos, viu? Ainda tem bastante motorista um pouco confuso aqui, ainda mais nesse horário de bastante movimentação, muitos veículos passando por aqui. E até porque nessa terça-feira, né, existia essa direita livre nos 4 pontos. Direita livre, para quem não sabe, é o acesso direto para quem vai virar à direita, sem precisar esperar o tempo do semáforo. Só que agora só tem direita livre nesse ponto que a gente vai mostrar, que é ali para quem está vindo da Avenida Joaquim Constantino, virando à direita na Aureliano Coutinho, que dá acesso a vários condomínios da cidade. Então esse é o único ponto que agora tem essa direita livre. Os agentes da CEMOB já estão aqui e ontem à noite também estiveram aqui no local para orientar os motoristas que passavam por aqui, já que foram várias mudanças na sequência e, claro, deixa o pessoal um pouco confuso também. Esse ponto aqui que a gente está não tem a direita livre. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês. Aqui no chão está pintado, onde havia direita livre, esse bolsão para quem tem moto, né, para os motociclistas ficarem. Então, esse desenho aqui indica que não existe mais a direita livre. Então, só para retomar para o pessoal, direita livre apenas para quem está vindo da Avenida Joaquim Constantino, virando para Aureliano Coutinho. Os demais pontos não tem mais a direita livre, tem que esperar, então, o tempo do semáforo. Simone? O pessoal vai ter que redobrar a atenção por aí, né, Elo? Obrigada pelas informações. E ainda falando em trânsito, um acidente deixou uma criança de 8 anos ferida aqui em Prudente. E olha que ela estava na faixa de pedestre, assim como um idoso que morreu na segunda-feira depois de ser atropelado no Jardim Vale do Sol. Os números e depoimentos de muitas pessoas mostram que o perigo a quem está a pé é comum. As fotos enviadas pelo telespectador mostram os bombeiros fazendo socorro a uma criança de 8 anos que foi atropelada na Avenida Alvino Gomes Teixeira, no bairro Primavera, em Prudente, nesta terça-feira. Conforme a polícia, ela estava atravessando na faixa com a mãe quando acabou sendo atingida por uma moto. A criança sofreu ferimentos leves. Não é difícil achar quem tenha sido atropelado na avenida, mesmo atravessando na faixa de pedestre. A van parou e eu fui atravessar. Quando eu fui atravessando de frente à van, aí vi um motoqueiro. A motoqueiro veio, pegou de lado e jogou no chão. Aí eu levantei e o basardeno, quando eu olhei, o cotovelo, tudo arrancado os couros. E o nariz aqui, ó. O cara vazou. O desrespeito dos motoristas é frequente. O pessoal respeita a faixa de pedestre aqui? Não para. Não para. Passa 100 km por hora. E não para para o pedestre passar? Não. Mas isso não acontece só na Alvino Gomes Teixeira. Em outros lugares, o desrespeito também é grande. Em alguns casos, acaba em morte. Do começo do ano até junho, conforme dados do Infociga, 12 mortes por atropelamento foram registradas na região. Só que nem sempre o pedestre tem total prioridade ao ver uma faixa. Em cruzamentos onde existe semáforo, é o sinal que deve ser respeitado. O pedestre só deve atravessar quando o sinal está verde para ele e, no caso, vermelho para os motoristas. Agora, o que não pode é o pedestre atravessar fora da faixa se ela estiver por perto. Tem que procurar a área de cruzamento, né? E onde tem a faixa, né? Onde tem a passagem, uma passarela, ele tem que procurar esses locais. Então, numa distância de até 50 metros no perímetro urbano, ele tem que ter esse comportamento. O responsável pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Prudente diz que tem tomado medidas para melhorar essa segurança para quem está a pé. Além do Maio Amarelo, nós temos outras campanhas, né, de incentivo nas escolas, nos consegues, em vários lugares. Na próxima semana, iniciaremos uma campanha, né, que é na faixa que o respeito pede passagem, juntamente com o Detran. Mas esse especialista em trânsito diz que muitas vezes o problema é a falta de faixas de pedestres. Aqui mesmo, nós estamos aqui nessa área de cruzamento. Se você analisar até na rua 12 de outubro, né, Nestor Seabra, pela Washington Luiz até a 12 de outubro, só temos essa faixa aqui. Cada um tem que se colocar no seu papel e respeitar a vez do outro, né? Cada um por si, você tem que sair correndo e esperar o trânsito parar. Às vezes a pessoa para, eu faço questão de agradecer, porque é bem difícil encontrar alguém assim aqui.
É preciso ter consciência dos dois lados, né? Outro dado importante sobre os atropelamentos na região. Os idosos são a maioria das vítimas fatais. Pelo menos 5 pessoas com mais de 60 anos morreram nesse tipo de acidente de trânsito. E eu quero saber a sua opinião sobre as notícias desta quarta-feira. Mande seu comentário para o nosso WhatsApp. O número é o 981 15 9305. Pode ser também pelo aplicativo Fronteira e Você, que dá para baixar no celular ou no tablet de graça. Ou quando for fazer uma postagem nas redes sociais, é só marcar a hashtag VC na Fronteira, que aparece aqui para a gente também. Participe! Eu quero falar o seu nome e a cidade daqui a pouquinho, hein? Eu estou indo para o primeiro intervalo de hoje. Na volta, a gente fala sobre economia. A região teve o segundo pior resultado do estado. Quanto ao Produto Interno Bruto, a gente traz também as informações sobre uma reunião entre a Prefeitura e o Ministério Público. O assunto foi a obrigatoriedade de ensino superior para secretários e cargos comissionados. O Bom Dia Fronteira volta rapidinho no relógio, 7h42. 7h45, a Fundação SEAD divulgou dados sobre o Produto Interno Bruto de todas as regiões do estado. O chamado PIB é a soma de todas as riquezas entre bens e serviços produzidos naquela área. E a gente vai ver qual é o cenário aqui em Presidente Prudente. Entre as 16 regiões administrativas do estado, a de Presidente Prudente ficou com o segundo pior resultado, com uma queda de 2,7%. A comparação é entre os anos de 2017 e 2018. Só a região de Registro teve o pior resultado. E olha, ao todo, o PIB na região aqui de Presidente Prudente é de aproximadamente 27 bilhões de reais, o que representa 1,2% da economia paulista. Mais detalhes você encontra no g1.com.br/TV Fronteira. E a Prefeitura de Presidente Prudente se comprometeu a enviar hoje uma proposta ao Ministério Público para um acordo em relação à exigência de ensino superior para quem ocupar cargos de confiança no Executivo. Essa proposta vem depois que a Câmara rejeitou, numa votação dividida, o projeto que poderia incluir essa mudança na lei orgânica do município de forma imediata. Nesta terça-feira foi feito um encontro com o promotor Marcelo Creche, realizado na sede do MP. Também compareceram os 6 vereadores que votaram contra o projeto que poderia estabelecer a exigência. Os parlamentares disseram que aceitam esse critério, mas acreditam que é preciso um prazo maior para adequação até 2020. Lembrando que esse projeto começou a partir de uma recomendação do próprio Ministério Público enviado em julho na Câmara. E nós conversamos com o promotor Marcelo Creche, que fez a recomendação, e com o prefeito Nelson Bugalho sobre os novos rumos dessa discussão. Estamos propondo a formalização de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, onde a prefeitura assume o compromisso de fazer a exigência de nível superior a partir de dezembro de 2021, para que seja dada oportunidade para aquelas pessoas, são só 24, tá? Tenham a oportunidade de organizar a sua vida, tal qual a Câmara fez com os seus próprios comissionados. O ideal seria que o problema fosse resolvido por emenda à lei orgânica, daria uma solução jurídica mais adequada. A promotoria vai receber essa proposta de um acordo e vai analisá-la. O prefeito Nelson Bugalho ainda informou que, se o acordo não for firmado, pode tornar o ensino superior obrigatório por meio de um decreto. E segue até o dia 3 de setembro a campanha contra a raiva aqui em Presidente Prudente. Hoje tem vacinação em mais 2 bairros da cidade e a gente vai dar uma olhada aqui na tela quais são esses bairros para você se organizar e levar aí o seu cãozinho ou o seu gatinho. Os agentes do CCZ vão estar das 9 da manhã às 4 horas da tarde no ginásio de esportes da Vila Ite e na Lumen, que fica na rua Kazumis Obata, no Jardim Alto da Boa Vista. Lembrando que o próprio Centro de Controle de Zoonoses é um ponto fixo de vacinação. O endereço é a Avenida Castelo Branco, número 93. O horário de atendimento é das 9 ao meio-dia e das 2 da tarde até às 5 horas.
Agora a gente fala de uma karateca que voltou para Presidente Prudente com uma medalha de ouro. A Valéria Kumizaki, medalhista no Pan-Americano, participou de um bate-papo numa escola aqui de Prudente. Valéria faturou uma medalha de ouro em Lima, no Peru, na categoria até 55 quilos. Ela visitou essa escola e conversou com crianças de 5 a 10 anos de idade. Falou sobre sua trajetória no karatê e de como foi motivada a entrar no esporte. Valéria já tem 4 medalhas em Pan-Americanos e essa é a segunda de ouro. E ela já tem planos para o futuro. A meta é a vaga para os próximos Jogos Olímpicos, que serão em Tóquio no ano que vem. Daqui a pouco tem as informações sobre um incêndio numa área de vegetação aqui em Prudente e a gente fala de uma brincadeira que tem muitos adeptos nesta época do ano, soltar pipa. É muito legal, mas não pode usar cerol, hein? É crime. O Bom Dia Fronteira está indo para o intervalo, agora 7 horas e 49 minutos, mas antes tem um vídeo que a Luísa mandou pra gente. Bom dia, Fronteira, volta já. Sete horas e 51 minutos, os ventos fortes de agosto aqui na região são um convite para quem gosta de soltar pipa. A brincadeira tem vários adeptos, não só crianças, mas pode ser um perigo se tiver pó de vidro ou qualquer material cortante na linha, o chamado cerol, ou se a pessoa estiver com linha chilena. Essa irresponsabilidade causa acidentes muitas vezes graves e é crime. Elas dançam no ar por meio de mãos habilidosas. A brincadeira é mais comum nessa época do ano, em que os ventos estão mais intensos. Para que elas subam bem alto, a linha usada pode ser bastante extensa. Olha o tamanho dessa carretilha. E é justamente essa parte do brinquedo que pode se tornar perigosa. Quando há disputa e alguma pipa é cortada, a linha pode ficar enroscada nos fios, árvores e postes. O risco de algum acidente acontecer caso a linha fique esticada é muito grande. E não é porque a pipa é solta durante o dia que em outros horários não possa se tornar um problema. Durante a noite, as pipas também podem causar acidentes. Foi nessa área aqui que o motociclista se acidentou. Ele estava junto com a esposa, transitando pela Avenida Juscelino Kubitschek, quando a linha de uma pipa enroscou no capacete dele e os dois caíram no chão. Uma das vítimas é o Adelmo. Com a queda, ele fraturou o pulso e conta que a esposa teve escoriações. No capacete ficou a marca da linha. Atrás da gente vinha vindo uma viatura de polícia, né? E até o policial estranhou do modo que a gente caiu, porque não tinha nada na nossa frente, não tinha nada. Aí eu falei para ele que a linha de pipa tinha enroscado no meu capacete, e ele procurou a linha e achou, e o mesmo tentou cortar a linha com a mão e não conseguiu. Aí ele teve que queimar a linha para poder tirar da via pública. Tem também o prejuízo com a moto, que está até no mecânico. A moto está no conserto, foi um prejuízo de R$280 mais ou menos, para trocar as peças que entortou e que quebrou. O tenente da Polícia Militar afirma que para evitar acidentes, os motociclistas devem usar a antena, para que a linha atinja o acessório e não os ocupantes da moto. Ele ainda ressalta que é proibido, por lei, vender ou usar esse material cortante. No estado de São Paulo, existem 2 leis que tratam do assunto. A Lei 10.017, do ano de 98, ela proíbe expressamente a fabricação de linha cortante. E quem estiver comercializando poderá ter o estabelecimento fechado. Existe também a Lei 12.192, do ano de 2006, que proíbe a utilização. E quem for flagrado utilizando linha cortante poderá ser apenado com multa. O tenente comenta ainda que caso aconteçam acidentes, quem estiver soltando a pipa pode ser responsabilizado. A pessoa, uma vez que causar o dano a uma pessoa ou a integridade física, poderá ser responsabilizada até criminalmente. O cerol não é uma coisa legal, né? Já vem mutilando várias pessoas há muito tempo, né? E mesmo assim as pessoas não têm consciência do que ele pode causar. Eu tive sorte, né? Graças a Deus, mas poderia ser pior. Ainda segundo o tenente, se uma criança ou adolescente for flagrado com o cerol, os pais são responsabilizados. E o Corpo de Bombeiros teve trabalho esta noite aqui em Presidente Prudente. Viu um incêndio de grandes proporções, atingiu uma área de preservação permanente que fica perto da rua Maria Ferreira Celestino, do Jardim Prudentino.
foi por volta das 9h15 da noite. Os moradores do bairro, que mandaram vídeos para o Bom Dia Fronteira, disseram que o vento ajudou para que o fogo se espalhasse bem rápido. Os bombeiros informaram que foi preciso reabastecer a viatura que atendeu a ocorrência para conseguir conter as chamas. Ninguém se feriu. E agora a gente vai falar sobre a previsão do tempo com a Bruna Bachega, porque hoje o dia amanheceu mais geladinho, né, Bruna? Bom dia para você. Bom dia, Simone, bom dia a todos. Perto do calorzão que a gente teve ontem, né, foi bastante diferente. Foi a chegada de mais uma frente fria na nossa região. Segundo o climatologista Wagner Camarini, essa frente fria veio acompanhada de massa de ar polar, mas o ar seco continua forte por aqui e impede a formação de nuvens de chuva, ou seja, não tem previsão por enquanto. Vamos ao vivo para o céu de Presidente Prudente para ver como é que está nesse momento na maior cidade do oeste paulista. Tá aí, o sol já está brilhando. A máxima hoje em Prudente deve chegar aos 26 graus. Por enquanto, então, sem previsão nenhuma de chuva. Vamos para Dracena ver também como é que está por lá. Por lá, a máxima deve chegar aos 28 graus, um pouquinho mais quente, também sem nuvens, sem previsão de chuva. E agora a gente vai ver como é que fica o tempo hoje em outras cidades aqui da nossa região. Olha, em Alfredo Marcondes, Presidente Venceslau e Adamantina, máxima de 27 graus, sem probabilidade de chover nessas cidades hoje. E em João Ramalho, deve fazer até 25 graus nessa quarta-feira, Simone. Manhã mais geladinha, mas à tarde sempre esquenta, né, Bruna? Tem o calor de novo. E agora a gente vai conferir o que o pessoal está comentando nas redes sociais. Você que sempre manda mensagem no 981 15 9305. Eu vou começar falando aqui, Luciano, aqui de Presidente Prudente. Se cerol é proibido por lei, porque não existe uma fiscalização nenhuma? Tá aí a pergunta do Luciano, a gente vai verificar isso para você. E a Sandra Martins, aqui de Alfredo Marcondes, triste acidente com estudantes, meu sobrinho estava no ônibus, graças a Deus não sofreu ferimentos. É sobre o acidente dos estudantes aqui de Presidente Prudente, muito triste, né, Bruna? Lá de Junqueirópolis, a Viviane falou sobre o filho dela, uma experiência também. Bom dia, essa semana o meu filho se cortou com uma linha de cerol. Ele estava andando de bicicleta, a sorte foi que ele segurou com a mão para não pegar no pescoço, ou seja, poderia ser um acidente grave e isso é muito sério. Tem gente que leva na brincadeira, mas não é não. A Cláudia Graziella de IEP falou sobre o acidente também, muito triste ver a notícia de mais um acidente com ônibus de estudantes aqui na nossa região, né, Simone? E tem mais mensagem aqui sobre o trânsito. A Vera, aqui de Presidente Prudente, que todos tenham consciência e respeito mútuo no trânsito. Vamos respeitar a vida. A Dilma Araújo de Martinópolis, bom dia. Desrespeito à faixa de pedestre acontece em todas as cidades da região. Tá faltando mais atenção, que as pessoas respeitem as leis de trânsito, né? Mais pessoas comentaram sobre a faixa. A Solange Moro, de Presidente Venceslau, por exemplo, falou que as pessoas têm mesmo que respeitar essas faixas de pedestre. Na minha cidade já aconteceram vários atropelamentos. Relembrando, ela é lá de Venceslau. E a Rosângela, de Presidente Prudente, é triste ver sobre os atropelamentos na faixa de pedestre, mas isso é a realidade. Ninguém respeita a faixa de pedestre. Eu não tenho coragem jamais de atravessar. É muita falta de respeito e educação. A Rosângela está certa, todo mundo tem que respeitar a faixa de pedestre, né, Bruna? E eu muito obrigada aí pelas mensagens e agora a gente está indo embora. Vamos embora então, Bruna? Lembrando você que você revê as reportagens de hoje no Globoplay e no g1.com.br/TV Fronteira. Amanhã a gente se vê depois do Bocardi às 7h30 da manhã e ao meio-dia a Carla Moreno e o Murilo Zara chegam para te fazer companhia no Fronteira Notícias, primeira edição. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Bom Dia Fronteira. Oferecimento Leite Líder. Seu estilo de vida pede esse sabor. É muito mais gostoso.